Reformulação geral no Vasco, acabou a paciência. Felipe Loureiro pediu desculpas na coletiva. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo os últimos fatos do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui falar sobre os últimos fatos do Vasco e, claro, você, torcedor, tem voz. Eu peço seu like, a sua inscrição, porque aqui nos comentários você tem voz. E a cobrança, a nossa voz, chega até quem tem que ser cobrado. E claro, nós vamos cobrar, criticar. É o momento. E quem é responsável por esse momento do Vasco tem que estar aberto a críticas, a ouvir o torcedor, a escutar o desabafo do torcedor, porque a sensação, o sentimento no dia de hoje é um sentimento de dor, é um sentimento de tristeza, é um sentimento de luta. Parece que uma tragédia aconteceu, aliás, parece não, aconteceu uma tragédia. O Vasco, que é pioneiro em tantas causas nobres, o Vasco que é pioneiro em tantas situações de honra, chamado Que Honra Ser, em uma das letras, de uma das canções, até cantado por torcedor, Que Honra Ser. Mas hoje, aliás, ontem, o Vasco foi pioneiro em uma das atuações mais medíocre que já aconteceu. Medíocre a atuação do Vasco. Já não bastasse, ano passado, basicamente a mesma estrutura de elenco sofreu um 6-1 vergonhoso, vexame. E ontem o Vasco é pioneiro em mais um vexame. Uma atuação pífia do Vasco, fechatória, uma atuação para esquecer, uma vergonha, vergonhoso. É vergonhoso ver o Vasco jogar, é vergonhoso. O Vasco foi humilhado na Venezuela. É humilhante. Você perder pela primeira vez num jogo de Conmebol Sul-Americana por 4 gols, 3 gols de diferença, para um time venezuelano de baixo investimento. Com todo respeito ao Puerto Cabello, todo respeito ao técnico Vasco Faísca, que está fazendo lá o seu trabalho, fez o seu papel. E olha, se não fosse alguns lampejos do Léo Jardim, seria muito pior. Não estou aqui salvando o Léo Jardim, porque não dá para salvar ninguém nesse time. Atuação pífia. Um time mal treinado, um time mal organizado, um time mal planejado, desde a estrutura tática, a estrutura técnica, e todo mundo tem que estar aberto a críticas. Tem que aprender a ser criticado. E o torcedor tem razão de estar criticando. O torcedor apoia, o torcedor abraça, mas não dá. Acabou a paciência, como é o título do vídeo hoje. O torcedor já está com a paciência esgotado. Chega a ser insalubre. Insalubre. O lado do torcedor, o mental, o emocional do torcedor cruzmaltino já deu. Está fazendo mal. Tem muita gente, e não foi 1, 2, 3, que acompanha aqui o trabalho e o trabalho de informação, de notícias, está sempre interessado nas informações do Vasco. O torcedor está sempre interessado. Não existe torcedor mais engajado do que o torcedor do Vasco, que está sempre preocupado com as informações. E muito torcedor dizendo, olha, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo porque está fazendo mal. Está me fazendo mal, está atrapalhando. E aí, como fica uma situação como essa? Uma atuação medíocre, pífia, complicado.
Eu pergunto, quem vai assumir essa culpa? Quem vai ser o pai dessa criança? Quem vai colocar o rosto nesse momento para cobrar quem tem que ser cobrado? Tem que cobrar todo mundo, uma reformulação geral no elenco. E olha, vou dizer uma coisa, falar uma coisa aqui importante. A informação, vou trazer logo, antes de trazer a informação da logística, é que o Vasco apresentou a proposta ao Fernando Diniz. A princípio já chegou a um denominador comum e o Vasco está otimista no acordo. Chega hoje no Diniz e já coloca logo em pratos limpos, né? Eu sei que o Diniz já deve estar vendo o que está acontecendo e fecha logo. Ou parte para outro que queira assumir o Vasco, que queira descascar esse abacaxi, que queira assumir esse pepino e bater no peito. Eu vou resolver, eu vou ajudar a resolver. Porque tem que chegar alguém para cobrar esse elenco. A folha salarial gira em torno de milhões, mas a atuação está sendo de centavos. É vergonhoso. É vergonhoso. O time tinha que ter vergonha de chegar no Rio de Janeiro domingo. Esse presente do para o Dia das Mães vascaínas, porque tem um jogo de domingo, o Vasco está pressionado, é um jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos para um time do Vitória que também está pressionado. Então não vai ser fácil lá não. Tem que fazer o jogo da vida no sábado. O jogo da vida. E tem que ser cobrado. Alguém tem que chegar no vestiário, bater na mesa, falar, ó, vamos jogar. Vamos começar a jogar. Como é que é? Vai ficar dormindo em campo? Uma lentidão? Uma falta de vontade? Faz um jogo bom contra o Palmeiras, tem uma atuação contra o Palmeiras, tem um erro individual, mas o Vasco é o time com mais erro individual na temporada dos clubes de Série A. Se pegar aí os números, é o time com mais erro individual. Ontem teve erro individual. E não dá pra crucificar um só, não. É todo mundo. Tá todo mundo nesse bolo. Chega. Acabou a paciência. E o Felipe chegar, legal, na coletiva e pedir desculpas, mas isso não vai esconder, não vai tirar essa mancha, não. Não vai tirar essa mancha, não. A mancha dos 4-1, da vergonha. Felipe ontem vai à coletiva, pede desculpa ao torcedor, fala sobre os culpados e ele inclui ele e os jogadores. Mas eu pergunto ao torcedor nesse momento, quem é o verdadeiro culpado? Qual é a saída nesse momento? Qual é a solução? É a venda do Vasco? É a chegada de um novo técnico? Acho que a primeira coisa tem que chegar logo o novo técnico. E tomara que seja o Diniz, porque pode ter todos os defeitos, ter todos os problemas. Diniz pode ser o cara mais teimoso no seu conceito de futebol, mas é um cara que vai chamar atenção, que vai dar bronca. É um cara que vai chegar no vestiário e não vai ficar calado. Vai chamar atenção, vai cobrar. E tá faltando essa cobrança, tá faltando essa chacoalhada, tá faltando esse choque de realidade. Então, o vídeo de hoje, mais uma vez, é em tom de desabafo. Queria estar aqui trazendo notícia e informação. A informação que a gente tem é sobre a logística. O Vasco treina no CT do Madeirense, na Venezuela, nesta quinta-feira, e viaja para Salvador. Treina no estádio do Pituaçu na sexta-feira e no sábado joga contra o Vitória e já retorna ao Rio de Janeiro. Domingo treina no CT Moacir Barbosa. E com certeza o torcedor vai cobrar. Com certeza tem que estar apto à cobrança, tem que estar pronto à cobrança. É claro que não estamos aqui fazendo jamais algum tipo de apologia à violência,
até peço cuidado ao torcedor, não tenha nenhum intuito de violência, cobrança, da forma que tem que ser cobrado. O jogo em São Januário também contra o Fortaleza, o torcedor já sabe como acontece. Teve o ocorrido em 2023 contra o Goiás, então muito cuidado em relação a isso. Tem que cobrar, tem que exigir. A única forma que o torcedor pode exigir e cobrar uma mudança, mas jamais com violência. Tá bom, torcedor? É o nosso pedido aqui, com responsabilidade que a gente tem de influenciar, de falar alguma coisa. A gente tem que ter muita responsabilidade também ao falar, ao cobrar. E a gente sempre fala com esse intuito. Cuidado em questão de violência. Nunca leve para o lado da violência. Tá bom? Mas a cobrança tem que ser feita. E eu acredito que, de alguma forma, possa ter contribuído aqui em dar voz ao torcedor. Tá certo? BTB Esportes em todos os lugares. À tarde eu volto com notícia, com informação.